Boa tarde ou boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Tipos de predicado. Nós temos três tipos de predicado: predicado verbal, predicado nominal e predicado verbo nominal, tá? Só vamos registrar aqui então esses três tipos que nós temos. Nós temos então o verbal, tipos do que, gente? De predicado, ok? O verbal, o nominal e um que vai juntar os dois, que é o verbo nominal. Gente, vamos lá então. Para classificarmos o tipo de predicado, a gente tem que decorar essa estrutura aqui, ó. Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Vamos decorar então? Verbo de ligação mais predicativo do sujeito. Como assim? Olha só. Existem três possibilidades: menos com menos, mais com mais e menos com mais. Virou aula de matemática esse aqui? Não, gente. Entenda menos como não tem. Entenda mais como tem. Então, se não tiver nem verbo de ligação, nem predicativo do sujeito, vai ser predicado verbal. Se tiver os dois, ou seja, verbo de ligação e predicativo do sujeito, vai ser predicado nominal. E se não tiver verbo de ligação, mas tiver o predicativo do sujeito, vai ser predicado verbo nominal. É fácil, faz várias vezes que a gente decora, tá? Mas a gente tem que lembrar dos verbos de ligação. Por isso que eu gravei aquele vídeo. Lembra que eu falei? Lembra da historinha, da cena. Então, lembra? Eu falei, prazer, eu sou o Vavá. Aqui na minha faceta está escrito CEP. Então, prazer, eu sou o Vavá. Só vamos retomar rapidinho, ó, não custa nada. Quanto mais a gente faz, mais a gente memoriza. Vavá, o que era? Viver no sentido de estar. A de andar também no sentido de estar. Esse V é o virar no sentido de tornar-se. Prazer, sou o Vavá na minha faceta. Então, a gente escreve a palavra e tira as vogais. Tira o A, tira o E, tira o A. O que sobrou? FCT. F de ficar. O C de continuar. E esse T de tornar-se. Tornar-se. Lembre-se de que esse verbo é um verbo pronominal. Esse C faz parte da conjugação do verbo, certo? É parte integrante do verbo. Lá em tipos de C a gente vai estudar isso aí, tá, gente? Só que lembra, prazer, sou Vavá, na minha faceta está escrito CEP, S-E-P-P, ó. S-E-P-P. Aí lembra do inglês, do verbo to be, ser, estar, ok? E os irmãos, parecer e o que, pessoal? Permanecer. Agora vamos exemplificar, tá? Então, por exemplo, ó, vou apagar isso aqui porque isso aqui a gente já estudou, né? Tá? Então, olha só, gente. No caso do predicado verbal, não vai ter os dois. Então, por exemplo, vamos falar o seguinte: eu amo você intensamente. Então, olha só. Eu amo... Vou apagar isso aqui. Vamos para ter espaço, ó. Eu amo você, vou abreviar, intensamente. Ok, gente? Vamos lá. Tem verbo de ligação? Não, o verbo amar não é um verbo de ligação. O verbo de ligação são os que a gente falou agora. Então, ó, não tem verbo de ligação, é menos. Predicativo do sujeito. Tem predicativo do sujeito? O que é predicativo do sujeito? É um atributo do sujeito, que pode ser adjetivo, pode ser numeral, né? Então, não tem, né? Não tem predicativo do sujeito. Então, se não tem nem verbo de ligação, nem predicativo do sujeito, o predicado que nós vamos ter aqui, né, o sujeito é eu. No caso, o predicado é amo você intensamente. Vai ser um predicado, então, que, gente? Verbal, porque não tem nenhum dos dois aqui, ó. Tá? Agora, quando eu falo assim pra você, seu sorriso é encantador. Então, olha só. Seu sorriso é encantador. Gente, vamos olhar aqui, ó. Tem verbo de ligação? Tem, ó. É verbo ser, né? Do CEP lá. Tem, então já tem o verbo de ligação. Tem predicativo do sujeito? Sim, ó, um atributo, né, do seu sorriso. Beleza? Então, se tem os dois, esse predicado que a gente vai ter aqui vai ser um predicado que, gente, é nominal. Agora, se eu não tiver, que é a terceira possibilidade, o verbo de ligação, mas tiver o predicativo do sujeito, vai ser o verbo nominal. Meus amigos, e o terceiro caso, que é o predicado verbo nominal, eu não vou ter verbo de ligação, mas vou ter predicativo do sujeito. Por exemplo, ó, eu me sinto
completo quando estou ao seu lado. O verbo que a gente tem aqui, sentir, sentir-se, né? Eu me sinto, ó, o verbo, né? Ele não é um verbo de ligação, então é menos. Então não tem verbo de ligação, tá? Tem predicativo do sujeito? Tem, ó. Completo quando estou ao seu lado, né? Então, esse completo é um atributo do sujeito, ok? É um predicativo do sujeito, então tem. Então, se não tem verbo de ligação, mas tem predicativo do sujeito, é um predicado verbo o quê? Nominal. Um grande abraço, fiquem com Deus.